Graça e paz aos amigos e professores que nos assistem. Vocês são bem-vindos para a nossa primeira pré-aula do nosso terceiro trimestre do ano de 2017. Eu sou o pastor Jason, pastor auxiliar aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Blumenau. Queridos, o nosso intuito com este vídeo não é trabalharmos uma aula toda, mas sim uma pré-aula, com algumas sugestões, algumas perguntas, algumas metodologias que você poderá estar trabalhando lá dentro da sua classe, lá dentro da sua igreja com os seus alunos. A lição de hoje é uma lição de suma importância, porque nós estaremos falando sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Nesta lição, nós estaremos trabalhando juntamente com os nossos alunos na nossa classe sobre como se deu a revelação da Palavra de Deus, como se deu a escrita desta revelação, como a Bíblia chegou até nós. Então, é um assunto de suma importância e que eu creio que terá um proveito muito grande dentro das nossas classes. Pois bem, dentro do nosso primeiro tópico, ou enfim, antes de você iniciar o seu primeiro tópico, eu acho importante você dar início com a seguinte pergunta. Pergunta esta: como podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela contém a verdade? E mais, sendo que ela foi escrita por homens. E aí escute os seus alunos, provavelmente é uma pergunta que vai gerar algumas discussões, algumas respostas. Escute eles, porque você já começa a perceber qual é o grau de conhecimento da sua classe com relação a esse assunto. Dentro da nossa introdução, é importante, querido, nós trabalharmos sobre a nossa singularidade da Bíblia Sagrada. É importante você até mesmo pegar a Bíblia Sagrada, pegar um outro livro e apresentar aos alunos que a Bíblia Sagrada, ela está acima de qualquer literatura cristã ou não. Mesmo que a literatura seja uma literatura dentro dos padrões doutrinários, mesmo que ela esteja extremamente coesa com a geografia, com a história, com os princípios bíblicos, mesmo assim, este livro ele está abaixo da autoridade e do valor da Bíblia Sagrada. Após este primeiro comentário, nós então adentraremos no primeiro tópico da nossa lição. No primeiro tópico, nós temos revelação e inspiração. E dentro deste tópico existirão 3 subtópicos, que é a revelação, a inspiração e a forma de comunicação. Acho importante, dentro deste tópico, você trabalhar sobre a inspiração de forma muito enfática. Trabalhe sobre revelação, trabalhe sobre a forma de comunicação, mas sobre inspiração, você precisa dar uma ênfase para que os alunos, para que os irmãos que ali estão, possam compreender o que é esta palavra chamada inspiração. No grego, inspiração é theopneustos, que significa soprado por Deus, trazendo a ideia de Deus em uma superintendência, direcionando homens que foram escolhidos por Ele, para que estes homens escrevessem as suas verdades ou a sua verdade, sendo estes homens direcionados pelo Espírito Santo. Então traz-nos esta visão de homens inspirados por Deus, escrevendo a sua verdade. Trabalhe com bastante ênfase
sobre inspiração. Dentro dos nossos subsídios no nosso site, eu postei ali, por exemplo, os nossos artigos em PDF e neles vão constar uma série de comentários sobre inspiração. Então faça o download e você poderá estar enriquecendo a sua aula. Pois bem, passando do primeiro tópico, nós chegamos no nosso tópico 2 da nossa lição. E aí uma sugestão que eu faria aos professores é que o tópico 2 e o tópico 3, você os una e possa trabalhar com eles em um único momento. Por quê? Porque o tópico 2, por exemplo, ele vai falar sobre inspiração divina, sobre avaliação exegética e autoridade. Ok até aí? Quando você chega no tópico 3, volta ao assunto de inspiração. Agora, inspiração plenária e inspiração verbal. Ou seja, tópico 2 fala sobre inspiração e tópico 3 também. Então a gente pode fazer uma junção e trabalhá-los em uma única vez. De que forma? Segue na tela, inspiração divina e inspiração plena e verbal. E aí você organizaria da seguinte forma o tópico 2 e o tópico 3. Inspiração divina, inspiração plenária, inspiração verbal, autoridade e uma avaliação exegética. Pois bem, dentro destes tópicos é importante você destacar algumas coisas. Por exemplo, dentro do primeiro subtópico, inspiração divina. Lembrando que você já trabalhou lá no primeiro tópico, que é inspiração. Agora, com inspiração divina, eu sugiro que você trabalhe algumas teorias errôneas acerca da inspiração divina. Uma das questões que eu costumo fazer é você trabalhar com algumas doutrinas errôneas, mas com o método indutivo, que a primeiro momento faça com que as pessoas que estão ouvindo entendam que esta teoria é verdadeira. Tá? Então, como você pode fazer? Dentro da inspiração divina, nós temos, por exemplo, a teoria do ditado verbal. Que teoria é essa? A teoria do ditado verbal vai defender que a Bíblia Sagrada surgiu da seguinte maneira: Deus, como um poeta, ia ditando as palavras e homens, como meros secretários, iam redigindo aquilo que Deus estava ditando para eles. Desta forma, nós chegamos à Bíblia Sagrada. O grande problema dessa teoria é que, se realmente isto aconteceu, a personalidade dos escritores então é anulada. E estes homens já não são e não escreveram com a sua personalidade, com a sua própria linguagem, com o seu próprio estilo literário, mas eles são meros robôs nos quais foram tomados ou perderam a noção do seu intelecto e apenas estavam redigindo algo que o Ser Supremo estava ditando para eles. Então esta teoria é extremamente errônea, mas você pode iniciar dizendo dentro da sua classe que a teoria da inspiração verbal ela é importante, porque Deus estava ditando e os homens escrevendo. É por isso que não há erros. E aí é muito provável que induzirá eles a concordarem contigo. Então, após isto, você vai explanar toda esta questão que esta teoria, ela realmente não é verdadeira. Pois bem, eu acabei postando ali no artigo, em PDF, algumas outras teorias errôneas que você pode estar trabalhando na sua classe. Passando esse primeiro subtópico, você chega ao segundo subtópico, então, inspiração plenária. E uma pergunta que eu sugiro que você realize na classe é esta: toda a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus? É muito provável que os alunos dirão que sim, toda a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Então façam a segunda pergunta, que vai afunilar um pouco a resposta.
E a segunda pergunta seria: pois bem, as histórias que a Bíblia Sagrada conta, histórias de fracasso, como por exemplo, as mentiras de Abraão, o pecado de Davi, os poemas que a Bíblia vai relatar, ou até mesmo o livro de Cantares de Salomão, relatando um romance entre Salomão e Sunamita, estes escritos foram inspirados por Deus? E aí você talvez ouvirá já algumas contradições com relação às respostas. Alguns poderão dizer que sim, outros que não. O que aí nós precisamos ressaltar é que sim, estas histórias, estes poemas, as histórias de fracasso, de derrota, o livro de romance de Salomão com Sunamita, pois bem, todos estes eventos ou episódios foram inspirados por Deus e eles contêm verdades absolutas e eternas que são destinadas a nós. Então nós precisamos enfatizar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram inspirados de igual modo e forma por Deus. Existem algumas ideologias, alguns pensamentos de que o Novo Testamento possui uma importância supra e uma importância superior ao Antigo Testamento. Nós precisamos entender que se Antigo e Novo Testamento ou aliança foram inspirados por Deus, logo possuem o mesmo valor. Antigo Testamento é o processo das promessas, sem as quais nós não conheceríamos o Novo Testamento, que é o processo do cumprimento destas promessas. Então enfatize que toda a Bíblia, tudo o que está na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, foi inspirado por Deus. Após este terceiro subtópico sobre inspiração plenária, você então trabalhará a inspiração verbal. O que é inspiração verbal? A inspiração verbal é o entendimento de que não apenas a Bíblia como um todo foi inspirada por Deus, mas que também palavra por palavra da Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. As palavras que aqui contém, que aqui estão, elas não foram escolhidas aleatoriamente, ou por um acaso, ou um desejo do escritor em colocar esta palavra, mas que até mesmo esta palavra foi colocada ali por inspiração divina. E aí você seguirá para o quarto subtópico, que vai falar sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Dentro deste subtópico, a autoridade da Bíblia Sagrada, você pode frisar, por exemplo, que a Bíblia por si só é a autoridade máxima. Nós vamos encontrar alguns relatos nela. A seguinte expressão: assim diz o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Isso está nos realizando um indicativo. Qual indicativo é, professor? Que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada e que ela contém e é a palavra de Deus. Porém, não apenas com esse argumento você pode trabalhar sobre a autoridade da Bíblia. Eu sugiro que você trabalhe linkado à autoridade da Bíblia, à harmonia da Bíblia. Porque quando nós entramos no chão ou na disciplina sobre a harmonia da Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia possui uma autoridade extrema e essencial e supra por uma das razões pela harmonia que nós encontramos na Bíblia. Veja só, e aí você pode estar lançando estas perguntas aos alunos, por exemplo, quantos escritores escreveram a Bíblia Sagrada? Por quanto tempo a Bíblia Sagrada foi escrita, foi elaborada? Outra pergunta é: existem contradições na Bíblia Sagrada? Existem assuntos que são contraditórios entre si na palavra de Deus?
E aí ouça os seus alunos e então traga a explanação de que a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 a 44 escritores. Existe esta divergência por alguns livros em que alguns atribuem a um escritor e outros a outro escritor. Porém, entre 40 e 44 escritores, em um período de 16 séculos, não é 16 anos, mas 16 séculos. E aí nos chama a atenção, aproximadamente 40 homens, cultura diferente, idioma, linguagem, valores de mundo, valores culturais, valores familiares, homens com cultura, formação intelectual, conhecimento totalmente diferenciado, vivendo em geografias e locais diferenciados, sem terem se encontrado, acabaram escrevendo livros, ou os livros da Bíblia, e você vai perceber que há uma harmonia plena. Você vai perceber que toda a Bíblia Sagrada trabalha em harmonia. Sabe o que é isto? Isto nós podemos atribuir à autoridade da Bíblia, porque ela foi inspirada por Deus. Podemos citar o exemplo de alguns livros que foram escritos por um único escritor. Alguns demoraram 20 anos para escrever um único livro, um único escritor. E quando você começa a folhear este livro, você percebe que ali existem contradições, que ali existem algumas coisas que não se encaixam, que não fecham. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, 66 livros, contidos em um único livro, chamado Bíblia Sagrada, e não há uma única contradição sequer. Isto, querido, fala-nos também sobre a autoridade bíblica. E para nós finalizarmos a nossa lição, nós entramos então no nosso quarto tópico. O quarto tópico vai falar sobre única regra infalível de fé e prática. Neste quarto tópico, você pode iniciar com a seguinte pergunta: qual a importância das Escrituras para os dias atuais? Se possível, pegue no quadro, escreva o que os irmãos estão sugerindo, escreva no quadro, porque vai ser provavelmente uma contribuição muito valiosa. E aí então trabalhe os dois subtópicos. A Escritura é proveitosa para ensinar, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, é proveitosa para ensinar, é proveitosa para orientar a conduta humana. E dentro desses tópicos, lá no nosso artigo em PDF, existem algumas outras sugestões para você poder estar abordando e trabalhando dentro da sua classe. E para então nós finalizarmos a nossa aula, você finalizará com o terceiro subtópico, que é extremamente essencial e importante, que é as traduções da Bíblia. Eu peço a você, querido professor, que possa cuidar o tempo da sua ministração na sala de aula, para que ao chegar no quarto tópico, você não tenha mais tempo para lecioná-lo. E este quarto tópico tem uma importância sobremaneira, principalmente sobre as traduções da Bíblia. É importante nós trabalharmos com os nossos irmãos lá na congregação, como a Bíblia é traduzida para um determinado idioma, de que forma é feita esta tradução, qual o cuidado que é realizado na elaboração da tradução. Quem são esses homens e mulheres que trabalham incansavelmente na tradução da Bíblia para os idiomas que ainda não a possuem? E eu acabei pegando um artigo da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, um artigo que vai nos trazer alguns dados de 2015, da SBB com a SBU, que é a Sociedade Bíblica Unidas. Pois bem, neste artigo, você vai perceber que a SBB vai nos trazer alguns dados muito relevantes, como, por exemplo,
em quantos idiomas a Bíblia Sagrada já está escrita, já foi traduzida? Quantos povos, e aí em números eles vão colocar, quantos povos já foram alcançados e já possuem a Bíblia no seu próprio idioma? E aí nós vamos, por exemplo, nos assustar que nós, no nosso idioma, no português, nós temos a Bíblia já em várias traduções, não é? ARA, ARC, NVI, enfim, NTLH e tantas outras traduções, e nós vamos nos assustar que existem povos, etnias, existem algumas nações em que ainda não possuem a Bíblia Sagrada traduzida no seu próprio idioma. E aí, claro, há um grande desafio ainda para que este trabalho se dê continuidade de traduzir a Bíblia e que todos os povos tenham acesso à palavra de Deus. Querido, você pode fazer o fechamento desta lição declarando que as traduções da Bíblia, elas fazem parte da grande comissão. Mateus 28, Atos 1 e 8, quando Cristo está ordenando aos seus discípulos e dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, ela é possível, claro, por alguém que se dispõe a ir, mas também alguém que tenha a Bíblia no idioma daquele povo, para que este povo possa entender e compreender de forma muito mais clara o Evangelho e qual o propósito de Deus para a sua vida. Chegamos ao término desta nossa pré-aula. Espero que você possa fazer proveito das dicas e daquilo que aqui foi transmitido. Que Deus, querido, possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te dirigir na sua classe e que você, com muita graça e sabedoria de Deus, possa dar uma aula que venha gerar crescimento, conhecimento e maturidade para os alunos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.